Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o hino de número 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de Deus celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Ah, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, em meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, em Deus não hão de passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Ah, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. A paz do Senhor, meu irmão. Aqui a coisa é séria, irmão. Eu nunca suei minha mão aqui nessa igreja, hoje eu estou suando. Mas quer dizer o porquê? Porque aqui a responsabilidade é grande. Irmão, eu gostaria de ouvir mais um hino aqui. Com o departamento aqui, por favor. Glória a Deus. Pode ser o 442, por favor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tu és santo, Senhor.
Aleluia, Jesus. Breve virei, né? Irmão, nós vamos ficar aqui com o texto lido, porque é muito importante. A Bíblia é tudo importante. Agora eu gostaria de ver a turminha da fé. Eu vou botar eles cantar mais cedo, antes que eles adormecem. Entendeu? Então, irmão, vamos continuar louvando ao Senhor. Entendeu? Porque Deus é bom. Esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim. E o pastor contou 99 ovelhinhas, contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Cristo. Turminha da fé, agora o exército de Deus, o exército de Deus agora, para louvar aqui também com nós aqui. Depois do exército de Deus, os guerreiros da fé. Aleluia. Estão juntos? Eles cantam junto, aí é o coral e o ciclo de oração. São ciclo conjunto. Mas ali que canta o coral, o Shekinah e os vencedores. Shekinah, Shekinah as mulheres, ciclo de oração. Você vai falar o nome, Shekinah, vencedores, agora e o coral. Ô, maravilha, Pai. Que dá lá para 7h25, já manda apresentar os que estão justificados.
Tem que cuidar mesmo, Jesus. Se Jesus não cuidar, nós vamos sempre fracassar. Agora, irmão, são os vencedores. Depois do vencedor veio o Shekinah, e após o Shekinah, o coral. Aleluia, Jeová. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jeová. O Senhor é lindo. Aleluia.
tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
Glória a Deus. O de cruz, o de cruz, o de cruz, o de cruz, o de cruz. O de cruz se dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória. Verei a glória do meu Jesus, e vivo está, porque Ele vive. Posso tê-lo amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
Irmão, agora chegou a hora de nós apresentarmos nossos visitantes e o dízimo, colher os dízimos e oferta. Eu convido aqui o evangelista Zando, que venha representar aqui os nossos visitantes. E logo após, a irmã, a esposa de Teona, que venha cantar aqui para nós, fazer um favor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão alegres com Jesus? Pois eu estou alegre, porque você escolheu o melhor lugar para estar. Como o irmão Nilson falou, é um momento muito importante para nós nessa noite de apresentarmos os nossos visitantes, porque nós estamos felizes com a sua presença aqui. Vocês que nos visitam pela primeira ou segunda vez, por favor, se ponham de pé para a igreja te conhecer. Vendo alguns irmãos ali, tem algumas irmãs aqui ao meu lado esquerdo, né? Agora a igreja de pé, vamos receber os nossos irmãos, todos juntos, vamos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Jesus, estamos dizendo, essa igreja ama você. Agora vou dizer, essa igreja ama você. Agora vou Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você, porque essa igreja é representante de Deus na terra. As portas estão sempre abertas. Os irmãos que nos visitam nessa noite ficam à vontade de sempre que puderem ou quiserem estar conosco. Outro momento importante agora também que nós estaremos fazendo, estaremos colhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção desta obra. Você que nos visita, você não tem nenhum compromisso de contribuir com nada aqui nesse local. O seu compromisso é abrir o seu coração e adorar aquele que é digno. Nós vamos estar orando, os diáconos podem estar preparados aí. Também quero justificar, irmãos, a ausência do diácono Álvaro e família, que eles não vão poder estar presentes nesta noite. Amém? Os irmãos entenderam? Oremos. Glorioso Deus, Pai Celestial, graças nós te damos, ó Pai amado, por esta noite estarmos reunidos aqui na Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, pela essa rica oportunidade, por termos, ó Senhor Deus, um local para Te adorar. Senhor Deus, em nome de Jesus, receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, como cheiro suave diante do Teu altar, ó Pai amado. Abençoa todos aqueles, Senhor Deus, que estão contribuindo para a Tua glória, meu Deus, aqui na terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, quebranta o coração, Senhor Deus, e dá entendimento a todos aqueles que não têm o coração fechado, Senhor Deus, para a Tua obra, meu Pai. E continua nos abençoando, nos usando para a honra e glória do Teu santo nome, é que eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui, mais uma vez, para nós juntos poder adorar ao Senhor, porque Ele só é digno, né? De toda adoração, de toda honra e de toda glória. Eu estava ali escondendo no banco, a irmã Fernanda olhou para mim assim. Ai, como o pastor falou hoje de manhã, né? Todos que sobem aqui, a gente sobe aqui com temor, não é verdade? Aqui é um lugar que não é lugar de brincadeira, né? Então a gente tem temor de subir aqui para poder adorar ao Senhor. Acho que todos têm isso, né? Mas nós vamos louvar ao Senhor porque Ele merece toda a adoração. Aleluia. A igreja me ajuda, é um hino conhecido. Hoje, quando eu entrei aqui, eu falei, Senhor, como é bom estar na Tua casa para Te adorar. Aleluia, Tu és lindo, Jesus. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. Não é assim? O medo me atingiria. Eu acho que todos nós, mas mesmo assim
me escolheu. Oh, como é lindo, mesmo com as nossas falhas e limitações, mesmo sendo fraco, Ele nos escolheu, Ele me escolheu. Ele escolheu você nessa noite. É dele, tudo é dele. E tudo é pra Ele. E somente Ele não falhará. Às vezes achamos que aqui na casa do Senhor há pessoas perfeitas, mas aqui é um lugar que só Jesus, Ele é o perfeito. Aqui todos nós somos falhos, somos cheios de limitações, mas mesmo assim o Senhor, Ele nos escolhe. E quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita, porque tudo é dEle e tudo é pra Ele. Aleluia! Me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolher. Obrigada, Jesus, mas mesmo assim Ele te escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra Ele, e somente Ele não falhará. É só Ele que não falha. Escolheu, mas mesmo assim, com minhas falhas e os seus defeitos, com as minhas limitações, porque a glória é dele e tudo é pra Ele, e somente Ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi, às vezes nós só pedimos pouco. Agradece, quando Ele nos entrega, nós esquecemos até de agradecer. O perdão, o amor, recebe-me como filho. Eu não Ele me escolheu, mas mesmo assim Ele me escolheu. E a glória é dele e tudo é pra Ele, e somente Ele. Ele não falha, Ele não muda. Somente Ele não mudará. Nós mudamos, Ele não muda. Somente Ele não passará. Nós somos falhos, cheios de limitações, mas o nosso Deus, Ele não muda, Ele não falha. Amém. Irmão, eu quero pedir ao irmão Denilson que venha louvar aqui também. Ele vir louvar aqui para nós aqui. Maravilha, Pai. Deus Santo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sinto feliz de poder estar aqui nesta noite, agradecendo a Deus pela essa oportunidade, irmão. Foi me dada a oportunidade de me louvar, mas eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Foi na quinta-feira, irmão. Só para os irmãos verem como Deus é bom. Deus tem cuidado da gente. Eu trabalhando aqui no centro de Oak Bluffs, levantando uma casa, um maço, sabe, o BIM, aqueles BIM de a gente levantar a casa, muito pesado, 40 feet longo. Ele dá mais ou menos 8 de largura e de altura ele dá uns 15, 18 mais ou menos. Eu debaixo da casa sozinho, macacando, uma casa muito grande. Aquele BIM deitou, foi só o tempo de eu sair dali de baixo. Aí veio meu pensamento na hora. Senhor, obrigado, Jesus. Na véspera do meu aniversário. É triste, irmão.
Eu louvo a Deus, irmão, por mais que a gente é fraco, falho, miserável, mas Deus tem cuidado de nós. Um conselho eu deixo aqui para a igreja nesta noite, quando os irmãos for sair de casa, eu creio que todos faz, eu creio que faz, ora a Deus, pede a Deus pelo livramento, porque muitas das vezes a gente sai, muitas das vezes, sabe o que eu penso, pastor? Que a gente preocupa com a imigração, vou sair, a imigração vai pegar, vai levar embora para o Brasil. Quem dera, se for isso, é muito bom. O triste é voltar no caixão, ter uma ligação da pessoa, falar assim, o seu esposo, seu filho está aqui no hospital machucado aqui, isso que é triste. Não, se falar que a imigração levou, está levando para o nosso país. É triste se chegar a acontecer de falar que a pessoa está acidentada debaixo de uma casa aí, porque não tem escapatória, irmão. O BIM é muito pesado, é máquina bruta para levantar. E eu louvo a Deus, irmão, que é um espaçozinho muito pequenininho assim, ó, que eu tive tempo de sair dali de baixo. É só Deus que faz isso, irmão. Só Deus que faz isso. Homem daqui da terra não te livra não, irmão. Mas nós temos um Deus no céu que tem olhado para nossas vidas e tem cuidado. O conselho que eu deixo aqui nesta noite para os irmãos. Quando sai do teu lar, ora a Deus, pede a Deus. Se caso acontecer, morrer. Mas tem um lugar preparado para nós lá no céu. Amém? Vou lavar o hino. O irmão me ajudou no instrumento? Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Irmão, vamos cantar um hino muito conhecido, 301. Amém? Rua de Cruz. Glória a Deus. Não, Cristo já nos preparou. Perdoe, irmão. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. Que de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Cear o Mestre chama a cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Todos
Talvez, irmãos, você que entrou aqui nesta noite não entendeu nada, mas esse hino cantado aqui num culto normal, mas talvez, irmão, sirva para você que não participa do corpo e do sangue de Cristo, dá saudade no seu coração de poder ouvir esse hino antes de participar da ceia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É verdade, irmão. Vamos participar do corpo de Cristo. Isso é a importância que nós temos aqui neste mundo. Irmão, eu quero pedir à irmã Jéssica que venha cantar um hino, que está chegando a hora do nosso pregador, da palavra. Então, eu peço à irmã Jéssica. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Pai. Tu és tremendo, Jesus. Tu és maravilhoso. Deus de poderoso. poder e glória. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor nos permitiu de entrar por essas portas para adorá-lo, para exaltar, para dizer quão grande o Senhor é, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu quero chamar o Tais para me ajudar a tocar o hino. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Pai. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Você pode cantar conosco nessa noite. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso,
Irmão, a vontade de ouvir todo mundo aqui, mas apesar que 2 horas, isso é mínimo. O certo é pelo menos 6 horas que nós estávamos na casa do Senhor. Que aí todo mundo pode louvar, todo mundo pode pregar, mas agora chegou a hora, irmão. Chegou a hora da palavra, que nós já estamos cheios. Eu poderia ir embora agora, pelos louvores, pelos que foi falado aqui. Mas como a palavra agora vai penetrar mais em nossos corações. Eu gostaria de convidar aqui o irmão Adriano, que venha orar aqui para o pastor Ateone, para dar o continuamento de amanhã, que eu gostei muito e eu quero continuar, Deus abençoando esse pastor. Glória a Deus, né? Deus é bom, Deus é fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Teone já está na mão do Senhor, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, teu servo, meu Deus, já se encontra na tua presença, nas tuas mãos. Usa, meu Deus de misericórdia, mais uma vez, papai querido, usa a boca dele para falar aos nossos corações nessa noite, assim como o Senhor já tem falado, meu pai querido. Continua abençoando a tua igreja, que nós possamos estar de coração aberto, papai querido, receptivo, meu Deus, para receber a tua palavra, meu Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração, meu pai querido. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de cumprimentar toda a igreja com a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele está na casa. Aleluias. Essa manhã eu fui presenteado, irmãos, com a escola, e mais uma vez presenteado, né? Para estar aqui falando um pouquinho de uma palavra, irmãos, que não é do homem, mas é de Deus. E o Senhor, irmãos, Ele tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Nós aprendemos, hoje foi o fechamento, né, da escola bíblica dominical. E eu gostaria de fazer um convite aos irmãos que talvez não participam da escola bíblica. Irmãos, é o maior curso teológico da igreja. Se chama Escola Bíblica Dominical. É o maior curso teológico. Quer aprender um pouquinho de Deus, quer ter um pouquinho mais de experiência, conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, vem na escola bíblica. Vem na escola bíblica que você vai estar aprendendo um pouquinho. E todos nós aprendemos, irmãos, todos nós. Eu aprendi muito aqui essa manhã, aprendi mesmo. Eu aprendi, irmãos, a entender mais que quem faz é o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, irmãos, que esteve presente aqui esta manhã, está aqui esta noite. Aleluias. O culto, irmãos, está um culto tranquilo, né? Mas o Senhor, Ele está falando. Está falando. Os louvores, irmãos, o Senhor tem falado em cada detalhe. Que na hora que as criancinhas estavam cantando aqui, né? Assim, balança as mãos, ovelhinha, bate o pezinho, ovelhinha. E a gente daqui de cima, a gente vê a igreja louvando. Sabia que isso é uma forma de estar adorando a Deus? Você, ovelhinha, já adorou a Deus aqui essa noite. Talvez você ainda não abriu a sua boca para dar um glória a Deus, mas as suas mãozinhas já balançaram, falando: Senhor, eu sou grato pela vida, que o Senhor é que tem me sustentado. Irmãos, talvez daqui a gente olha, talvez você ainda não abriu a sua boca para glorificar a Deus, mas o seu pezinho já bateu adorando ao Senhor esta noite. Sabe por quê? Porque o Senhor tem te dado vida. O fôlego de vida, irmãos, é dele. Amém? Aleluias. Irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo, podem ficar sentados. Espera aí que nós vamos ler lá em Marcos, tá? Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 36, é muito conhecido, irmãos, e foi falado aqui, tá? Foi falado até em louvores aqui, já foi falado, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Irmãos, preste atenção, você saiu da sua casa, não foi para ver um irmão, não foi para ver a irmã, não foi para ver o pastor, não foi para ver os irmãos aqui, não, você saiu de casa
para glorificar aquele que é dono de todas as coisas. Preste atenção, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo vem dEle. Amém? Nós somos do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos colocar sobre os pés. Palavra hoje, irmãos, eu acho que a gente vai acabar bem cedinho, viu? Lá no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Aleluias. Irmãos, é uma palavra que eu creio que todos aqui já ouviram algumas pregações em cima do que nós vamos falar aqui esta noite. Amém? Mas eu louvo a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e ela é eficaz. Irmãos, ela é a única palavra capaz, irmãos, de penetrar o coração do homem. Ela é a única palavra de penetrar, irmãos, entre juntas, irmãos. Ela é a única palavra, irmãos, capaz de dividir, irmãos, entre pensamento, entre o espírito, entre a alma, e conhecer, irmãos, o que pensa, o que está dentro do teu coração. Esta é a palavra de Deus. Diz assim, eu gostaria que os irmãos acompanhassem um pouquinho comigo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se com ele uma pequena multidão. Fala então, grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, a história de Jesus é uma história aparentemente curta, o ministério de Jesus, mas se nós formos analisar e estudar um pouquinho da vida, da missão, do período a qual Jesus cumpriu na terra, nós vamos ver que Jesus fez muitas coisas, foram muitos os feitos de Jesus. Jesus, irmãos, ele esteve na terra por volta de 33 anos, e durante 3 anos foi o ministério de Jesus. Desde quando ele começou, ele saiu, e aos 33 anos, Jesus ele foi recolhido e voltou aos céus. Ou seja, foi um período curto. Mas, irmãos, Jesus não parou de fazer. Jesus não parou de operar. Muitos acham que Jesus foi assunto, Jesus subiu ao céu e Jesus encerrou o ministério dele. Não. O ministério de Jesus como homem na terra foi um período curto, mas o ministério de Jesus como Deus eterno, como Filho do Pai vivo, ele é de eternidade a eternidade, e ele trabalha até hoje, ele intercede até hoje, ele opera até hoje, ele cura até hoje, ele faz milagre até hoje, e nunca vai parar de ser Jesus. O ministério como homem foi curto, é bem certo dizer. Foi um ministério, irmãos, de 3 anos aproximadamente. Mas Deus já usava Jesus, Jesus já era usado desde o ventre da sua mãe. Nós sabemos a história, irmãos, que quando a mãe de João Batista se aproxima de Maria, mãe de Jesus, nós vemos que ali o filho que estava dentro do ventre de Isabel, ele pulava, ele saltava, ele pulava, ele agitava, porque ele estava perto do Messias, do Salvador da humanidade. Então Jesus, irmãos, o ministério de Jesus iniciou lá no ventre e terminou aos 33 anos de idade, quando ele se entregou. Muitos falam, irmãos, que Jesus, ele morreu.
Não, Jesus ele se entregou. A morte não teve poder sobre o meu mestre e o seu mestre. Sabia que não teve? A morte não teve poder. Se Jesus não tivesse se entregado, irmão, Jesus estaria até hoje naquela cruz, que a morte não teria vencido Jesus. Não teria vencido. A morte não tem poder, aleluias, ao nosso mestre. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque diz a palavra de Deus que Ele é a vida, e sobre a vida a morte não tem poder. Aleluias. É por isso, irmãos, que Ele fala, Ele olha para o céu e fala: Pai, está consumado. Eu entrego a Ti o meu espírito. Sabe o que Ele estava falando? Pai, se eu ficar nessa cruz, a morte que está me perseguindo não tem poder sobre mim, e vai passar a eternidade eu nessa cruz, mas olha, está consumado, Pai. Eu já cumpri o que o Senhor me colocou a fazer. A humanidade já está aqui, o preço já está sendo pago. Aleluias. E no século 21 vai ter uma igreja me adorando, bendizendo o meu nome, porque eu sou o rei da igreja, eu sou o Senhor da igreja. Irmãos, em toda a caminhada de Jesus, ele sempre estava acompanhado de alguém. Jesus, ele não andava sozinho. Eu vejo que Jesus, os momentos que ele ficou sozinho, foi para conversar com o Pai, e mesmo assim, nós vemos o período de oração. Jesus, quando ele saiu, irmãos, ele foi ao deserto a ser tentado, preste atenção, ele não foi, ele foi levado pelo Espírito. O Espírito de Deus, ali foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto a ser tentado. Nós vemos que quando Jesus ele estava orando, ele estava ali orando, ele se saiu à retirada, mas os discípulos estavam, tinha alguns discípulos com ele. E no entanto ele veio e acordou alguns discípulos que estavam adormecidos e falou: olha, não puderes orar comigo nem sequer uma hora. Sabe o que eu vejo, irmão? Jesus estava sempre rodeado de homens e de mulheres. Tinha sempre uma multidão seguindo a Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Preste atenção, até as criancinhas é verdade. Jesus estava sempre acompanhado de homens, mulheres e criancinhas. Sabe por quê? Porque Jesus era a vida e era o próprio milagre de Deus. Onde Jesus está, irmãos, a multidão se aproxima. Sabe por que você veio aqui essa noite? Porque dentro do teu coração tem uma chama acesa, que se chama fé, que não tem dúvida que Jesus está vivo e Ele estaria hoje presente aqui, e Ele está no nosso meio. É por isso, irmãos, a gente vem à igreja adorar Ele. É porque nós cremos, irmãos, que o mesmo Jesus que operou no passado, o mesmo Jesus que foi homem, esteve no nosso meio e está aqui hoje na presença do Espírito Santo, ministrando aos nossos corações. Aleluias. A missão de Jesus, irmãos, foi ali por perto da terra prometida de Israel, e nós vemos que Jesus estava sempre rodeando aqueles lugares. Jesus ele ia onde era necessário ele ir. Jesus agia onde era necessário ele agir. Jesus curava onde era necessário ele curar. E eu vejo, irmãos, que o ministério de Jesus passava do lado da banda do lago, depois ele voltava, ele entrava no barco, ele ia para um lado, ali ele curava, fazia o milagre. A gente vê quando Jesus passa do outro lado do lago, ele vai a Gadara, ali ele liberta aquele homem, ele volta novamente, ele continua o ministério. Então eu vejo que Jesus ele sempre estava caminhando. A obra de Jesus, irmãos, não era simplesmente sentado esperando os doentes, os enfermos, os necessitados virem até ele. Não, ele ia de encontro, irmãos, àqueles que estavam necessitados, enfermos, e Jesus veio aqui essa noite, sabe por quê? Porque no nosso meio tem necessitados, tem enfermos. No nosso meio, irmãos, tem aqueles que ainda precisam de um encontro com Jesus. Tem aqueles que estão cegos, tem aqueles que estão coxos. Tem ainda aqueles que não conseguem caminhar se não for com a ajuda de Cristo Jesus. E é por isso que Jesus está em nosso meio. Esta palavra, irmãos, em Marcos, nós vamos ver também em Mateus, vamos ver em Lucas, irmãos.
que Jairo, irmãos, ele era um dos principais, ele era um homem conhecido, ele era um homem que ele tinha uma posição social, uma posição elevada. E diz a história, irmãos, que Jairo tinha uma filha, e a filha de Jairo, ela tinha 12 anos, nós vamos ver isto lá no capítulo 5, versículo aí 41, 42, mais ou menos, a gente vê que essa criança, ela tinha 12 anos. Jairo, irmãos, ele era um homem conhecido na sociedade. Só que quando a sua filha, ela ficou enferma, a Bíblia fala moribunda, algumas traduções vão falar enfermas, doente. Quando aquela criança, irmãos, ela adoeceu, Jairo, ele precisou de buscar o dono do milagre na vida dele. E aqui está algo interessante, irmãos, para a igreja do século 21. É bem certo que Jesus conhece a necessidade de todos. Nós temos dúvida, a igreja tem dúvida disso? Não. Mas é necessário que nós comunicamos e passamos a Jesus a nossa necessidade. Irmãos, preste atenção. Jesus, ele é soberano a todo tempo e ele tem todo conhecimento. Diz a Bíblia, irmãos, que tanto no céu quanto na terra ele tem todo o poder. E quando a Bíblia fala que ele tem todo o poder, é porque o poder dele não é limitado. Lembre-se, irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele tem poder. Mas o nosso Deus, ele tem todo o poder. Quando nós vemos que Satanás, ele tem poder, significa que o limite, ele tem um limite. O poder dele, ele é limitado. Ele só vai onde Deus deixa, ele só toca onde Deus permite. Ele só anda se Deus deixar. Irmãos, agora o Deus que nós servimos, ele tem todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. Ele faz, ele desfaz, ele mata, ele dá vida. Aleluias. Ele, irmãos, é o único Deus capaz de trazer da morte, da sepultura e da vida a um homem sequer. Este é o Deus que nós servimos. Este homem, irmãos, ele desesperado, o problema na casa dele, a morte aproximando da casa dele, a tristeza aproximando da casa dele, mas ele sabia que a vida estava por perto, ele sabia que o médico dos médicos estava por perto, ele sabia que o Senhor, o Messias, estava por perto, e ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas, irmãos, naquela época, não era fácil, principalmente os homens que tinham uma posição social. Nós vemos, irmãos, a história lá em João capítulo 3, no início, quando Nicodemos, já ouvimos a história de Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe, e ele precisava de ter um encontro com Jesus, ele precisava de ouvir do próprio Cristo algumas coisas. Só que ele não poderia ser visto durante o dia, senão o quê? Ele poderia ser o quê? Até apedrejado, talvez. Ele poderia ter sido, talvez, crucificado com Cristo. Talvez ele teria sido expulso da sociedade onde ele estava. Mas não, ele pensou, peraí, eu posso ter sim com Cristo, eu posso ir ter com esse homem. E ele procurou Jesus Cristo à noite, sabe por quê? Porque ele era um homem, irmãos, que muitos olhavam para ele e nunca imaginavam que ele teria mudado e o pensamento dele estaria voltado a Cristo como Salvador. Porque ele era um dos principais, ele era um homem, irmãos, que ele tinha uma posição elevada na sinagoga. Ele era um homem, irmãos, que para os fariseus era um homem visto, né, que talvez era um dos que apedrejariam, um dos que crucificaria Jesus. Mas é um homem que em seu coração ele entendeu que Jesus era o Messias e ele precisava de conhecer a essência daquele homem, o Cristo Jesus. E Jairo, irmãos, ele não era diferente. Agora aqui existe um paralelo, algo diferente entre Jairo e entre Nicodemos. Nicodemos, um homem importante, um homem que fazia parte da sinagoga, fazia parte. Nicodemos, se nós fôssemos olhar, talvez seria um pastor de hoje. Era um líder, ele era um líder. E agora Jairo também, irmãos, também era um homem importante, também era um dos principais da sinagoga. Jairo também era um homem, irmãos, a qual tinha também
Era um homem também visto pela sociedade como um homem diferente, um homem separado, talvez também um líder espiritual daquele momento, daquele tempo. Só, irmãos, que a diferença Nicodemos foi ter com Cristo, porque Nicodemos não estava passando o que Jairo passava em casa. E Jairo, no desespero dele, ele não lembrou, ele não pensou, ele não quis parar para pensar o que poderia acarretar para ele de problema se ele tivesse um encontro com Cristo. Mas sim, irmãos, ele colocou no seu coração porque ele entendeu que ele precisava do dono do milagre. Ele precisava do milagre. E quando nós entendemos que nós precisamos do milagre, irmãos, eu não olho para a direita, eu não olho para o que o irmão vai pensar, eu não quero saber o que a minha família vai pensar. O que eu quero saber é o encontro com o dono do meu milagre. Irmãos, preste atenção. Jairo, ele não se preocupou com a sua posição. Ele não estava nem aí para o que eles pensariam dele. Irmãos, preste atenção. Quando eu aceitei a Jesus, eu vou dar um testemunho aqui. Quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, foi um período ao qual eu estava precisando de um milagre na minha vida. E eu entrei na igreja, um pastor, um homem, Deus usou um homem, um servo de Deus, me chamou lá do banco, eu vi à frente, ele falou tudo que estava acontecendo com a minha vida, ele revelou a minha vida, ali era Deus falando na boca daquele homem. E eu não resisti, eu não tranquei, não fechei meu coração, abri meu coração naquele dia, aceitei a Cristo. A melhor decisão que eu já tomei na minha vida foi aceitar Cristo. Agora preste atenção, irmãos. Eu não importei porque meus amigos iam pensar no outro dia. Eu não me importei porque a minha família ia falar no outro dia. Eu lembro, irmãos, que no outro dia eu liguei para um membro da minha família e falei com ele que eu tinha aceitado Cristo, e eu lembro a resposta dele foi a tal: você também com essa história de cristão, de crente, até você está com essa história. Irmãos, mas eu louvo a Deus, a Bíblia fala que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E eu coloquei, irmãos, essa pessoa que falou comigo no meu joelho e falei assim: eu não aceito. Até eu também não, eu sou um dos tais, e eu não aceito esse até eu também. Pelo contrário, eu vou te mostrar que eu sou servo de Cristo agora, e eu vou fazer a diferença na terra. Eu vou ser mais um dos escolhidos, eu vou ser de um dos chamados, e eu vou mostrar através dos meus feitos, através dos meus atos, através dos meus frutos. Eu posso te falar um negócio? Posso te dar aqui uma notícia? Essa pessoa que falou até você, aleluia, já descansa no Senhor, irmãos, mas descansa com o Senhor, porque morreu salvo. Ele entendeu, irmãos, que Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é a vida, e não tem outro caminho, não tem outro, irmãos, que fala a verdade, porque ele é a própria verdade que leva ao céu. Então, irmãos, nós não podemos nos importar com o que eles vão pensar de nós. O que eu tenho que importar é o que Cristo pensa de mim. E quando aquele homem correu a Jesus, irmãos, preste atenção. Sabia que Jesus tem muitas maneiras de nós agradarmos Jesus, e a melhor maneira de agradarmos Jesus é nós nos aquebrantarmos diante de Jesus? Preste atenção. Diz a Bíblia que Jairo era um dos principais da sinagoga, amém? Amém. Então significa que Jairo era um líder. Jairo tinha pessoas que o observavam. E quando agora Jairo, com problema na sua casa, ele corre aos pés de Jesus, diz a Bíblia que ele fez o quê? O que a Bíblia fala que fez diante de Jesus? Ele prostrou e o Agora preste atenção, aqui é a maneira de nós adorar, de nós agradarmos a Jesus. Preste atenção. Jesus, irmãos, ele sabe o problema de cada um dos que estão aqui essa noite. Jesus sabe o que o irmão precisa. Jesus sabe o que a irmã precisa. Jesus sabe que a irmã lá atrás precisa do milagre. Jesus sabe que você, meu irmão, precisa do milagre e veio aqui pelo milagre. Agora, espera aí. Como que nós estamos agradando a Jesus? O que eu estou deixando para me agradar a Jesus? Jairo, naquele momento, ele teve que deixar sua posição. Ele teve que deixar o que eles iam pensar de lado.
Jairo, naquele momento, ele teve que deixar o seu ego, o seu eu, a sua posição de um homem importante no meio da sociedade, e esquecer do que a multidão ia pensar dele. Agora, preste atenção, Jesus não estava sozinho quando Jairo prostrou. Tinha uma multidão que seguia Jesus. Mas a Bíblia fala que Jairo correu, viu o mestre, se dobrou diante do mestre e o adorou. Aqui, irmãos, não tem como. Jesus se comoveu. Irmãos, nós precisamos de muitas das vezes, para que nós recebamos o nosso milagre, nós precisamos de comover Jesus. E o nosso gesto, o nosso ato é a maneira a qual nós nos comovemos. Sabe por que a oração do justo tem muitos seus efeitos? Porque primeiro, o justo para orar ele tem que ajoelhar. O justo para orar ele tem que se humilhar. O justo para orar ele tem que se entregar. O justo para orar, ele não pode se preocupar com quem está olhando ele. Ele não pode se preocupar com a sociedade, o que eles vão dizer dele de estar orando. Então, irmãos, não tem como, quando nós oramos, o céu se abre. Quando nós oramos, aleluia, o milagre chega. Quando nós o adoramos, irmãos, através da oração, através dos louvores, através dos cânticos espirituais, irmãos, o céu se abre e o milagre chega. E diz a Bíblia, irmãos, que Jairo chegou e o adorou. Irmãos, preste atenção. Jesus sabia que a filha de Jairo estava moribunda, sim ou não? Sim ou não? Então, por que foi necessário Jairo falar com Jesus que tinha uma filha moribunda em casa? Aqui está o segredo, irmãos. Sabe por que muitos não recebem? Porque nós não sabemos pedir. É por isso. Sabe por que muitos membros da nossa família ainda não aceitaram a Jesus? Porque às vezes nós não pedimos da maneira correta. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós não sabemos pedir. Irmão, sabe por que o milagre ainda não chegou? É porque às vezes a gente não pede da maneira correta. Agora lembra o seguinte, todo milagre, irmãos, ele vem para que o nome de Deus seja glorificado e na hora de Cristo. Aqui está uma prova, preste atenção. Quando Jairo, irmãos, ele chega, prostra, ele fala que tinha uma filha moribunda. O que a Bíblia fala? Que Jesus agora continua caminhando e vai à casa de Jairo. Só, irmãos, que preste atenção. Lembra que o milagre que nós queremos receber não é na nossa hora, é na hora de Jesus. E aqui tem um segredo, irmãos. Muitas das vezes eu peço hoje, mas eu estou numa fila de milagre. E a minha fila talvez não é a minha senha. Naquele momento, irmão, Jesus, ele estava ali, o dono do milagre estava diante de Jairo. Jairo agora fala: Senhor, eu preciso de ti. Eu tenho na minha casa uma filha moribunda, uma filha que está prestes à morte. Mas eu preciso que o Senhor venha até minha casa. E Jesus automaticamente continua a caminhar, não é? Só, irmãos, que no meio do caminho Jesus teve que parar. E aqui está o segredo. Há uns dias atrás eu trouxe uma palavra que está lá em Deuteronômio 14, que eu falei que quando o povo chegou diante do mar, muitos murmuravam, amém? Muitos murmuravam. Até o ponto que Moisés olha para aquele povo e fala assim: olha, Deus trabalhará por nós, Deus pelejará por nós, mas vós calareis. Você quer que Deus trabalhe? Fique calado. Você quer que Deus age? Fique calado. Se você está pedindo, esperando o seu milagre, espere o milagre calado. Espere a providência de Deus calado. Sabe por que muitas das vezes nós não recebemos na hora de Deus, na hora correta, na hora que nós queremos? É porque muitas das vezes, irmãos, na hora que o milagre está se aproximando de nós, nós falamos, nós reclamamos, nós questionamos, nós murmuramos, e nós não fomos chamados para murmurar, nós somos adoradores, aleluia. Quem adora não murmura, irmãos, quem adora não critica, quem adora não aponta, quem adora, irmãos, não fala mal, quem adora entende a hora de Cristo Jesus, que é a melhor hora na vida dele. Nós somos adoradores, aleluia. E diz a palavra de Deus, que ali, irmãos, por volta, tinha uma mulher que tinha 12 anos que sofria também de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. Irmãos, preste atenção. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Vocês já pararam aí uma coisa engraçada aqui, um negócio, um mistério aí?
Quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher foi tomada por uma enfermidade. Enquanto aquela criança crescia e adorava, crescia e alegrava a casa, aquela mulher sofria e padecia com enfermidade. Durante 12 anos, aquela criança trouxe gozo, alegria à casa de Jairo. Durante 12 anos, aquela mulher estava sofrendo de amargura, perdendo e dando tudo que ela tinha por uma cura. Irmãos, mas preste atenção. Quando Jesus chega, irmãos, preste atenção. Quando Jesus chega, tudo muda. Tudo transforma. Tudo se ajeita. Tudo se encaixa. Tudo muda, irmãos, na nossa vida quando Jesus chega. Agora, irmãos, olha bem, Jesus caminhando, essa tarde eu, estudando um pouquinho a palavra de Deus, parece que eu estava lá no meio da multidão, e eu vendo Jesus, o mestre, falando e ensinando, e aquela multidão apertando, pode ler, o texto fala que eles apertavam Jesus. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos ficar distante de Jesus, irmãos. Irmãos, posso falar a verdade? Se eu vejo Jesus em pessoa aqui agora, eu sou o primeiro a encostar em Jesus. Irmãos, eu acho que eu ia escorar em Jesus. Os irmãos também não iam? Sabe o que é? Nós íamos apertar Jesus, irmãos. Eu tenho certeza que as irmãs fariam a mesma coisa. Irmão, já imaginou que coisa maravilhosa vai ser no céu? Quando a igreja triunfante chegar ali, irmãos, e vermos a glória, vermos Jesus, aleluia, do nosso lado, irmãos. Eu imagino o primeiro abraço que eu vou dar em Jesus. Oh, aleluia. Eu imagino, irmãos, a igreja abraçando o mestre querido. Oh, aleluia, eu imagino. Oh, aleluia. Deus santo. Muitos perderam essa esperança, irmãos, mas o que nos faz caminhar é a esperança, que um dia nós estaremos na glória e abraçaremos Jesus. Muitos irmãos perderam essa visão, perderam esse desejo de estar no céu, mas a igreja não pode deixar desfalecer a sua fé. Nós temos que crer que um dia nós abraçaremos Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus ia caminhando, irmãos. Mas ali tinha uma mulher que ouviu falar de Jesus. Preste atenção. Aquela jovem estava na casa dela enferma. Só que ela não viveu 12 anos enferma, ela estava enferma. Aquela mulher ouviu falar de Jesus que tinha 12 anos enferma. Agora preste atenção. Aquela jovem não poderia sair de casa para ir atrás do milagre. O pai dela foi buscar o milagre por ela. Agora aquela mulher, irmãos, preste atenção. Ela precisava de um socorro e ela foi atrás de Jesus. E quando agora ela ouve falar de Jesus, aqui tem algo maravilhoso, tem um mistério nisso aqui. Aquela mulher, irmãos, se nós formos olhar, aquela mulher ela não poderia, devido a ela estar sofrendo aquela enfermidade, aquele fluxo de sangue, primeiro que ela deveria estar separada. Segundo que ela não poderia ter contato com ninguém, muito menos com a multidão. Aquela mulher não poderia de forma alguma ser vista ali no meio, porque ela seria apedrejada. Aquela mulher, irmãos, ela até então ela era considerada imunda. Aquela mulher, irmãos, ela seria ali, irmãos, apedrejada, se ela tivesse se aparecido e feito o que Jairo fez. Só que ela foi inteligente. Ela viu Jairo se aproximando e prostrando de Jesus, porque Jairo podia. Jairo não estava, aleluia, sendo talvez julgado, talvez sendo crucificado, talvez sendo acusado. Não, Jairo era o homem principal, era um dos principais da sinagoga, era um homem de posição elevada. Aquela mulher não, aquela mulher era uma pobre coitada, que ela precisava do milagre, mas ela sabia que ela não poderia ser vista. Só, irmãos, que preste atenção, ela não queria ser vista pela multidão, ela queria ser vista por Jesus. Ela não queria, irmão, ser vista e notada pela multidão, mas ela queria que Jesus olhasse para ela e entendesse que o milagre dela, aleluia, era só Jesus que poderia fazer. E diz a palavra de Deus, irmãos, que aquela mulher agora ela se aproxima de Jesus. Irmãos, eu imaginei eu lá no meio da multidão e aquela mulher talvez de coque ali como uma coitada, se arrastando assim entre meio dos pés ali das irmãs, dos irmãos, se aproximando até tocar em Jesus. Diz a Bíblia, irmãos, que ela em si, preste atenção, em si, ela pensou, se eu somente tocar na orla das vestes de Jesus, serei... Irmãos, tem como não agradar o mestre com a fé dessa? Irmãos,
para e pensa. Jairo, irmãos, ele sim recebeu a bênção dele, mas Jairo não teve a fé dessa mulher. Jairo teve fé, porque ele foi buscar de Cristo, mas a fé dessa mulher, irmãos, me chama muita atenção. Essa mulher, irmãos, ela não foi perguntar a Jesus, ela pensou, olha, esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o Salvador. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sim posso ser curada. Irmãos, é muita fé, irmãos. Ei, irmãos, preste atenção. Queira tocar em Jesus, queira tocar nas vestes de Jesus, que a sua cura vai chegar, o seu milagre vai chegar, a providência vai chegar. Aleluias. E quando aquela mulher, irmãos, ela consegue chegar até Jesus, irmãos, eu imagino que naquele momento ali, Jesus, irmãos, o Deus poderoso, eu acho que deixou todo mundo cego ali, para não ver que a mulher ali se rastejando no meio. Sabe por quê? Ninguém viu aquela mulher, mas o Senhor viu. O céu estava aberto para ela. Irmãos, não tem aquela hora que às vezes ninguém está nos vendo, mas Jesus está nos vendo. Pastor, tem hora, pastor, que ninguém está te vendo, mas Jesus está contemplando. Jesus nos contempla, irmão. Jesus nos vê. Tem hora, irmãos, que parece que nós olhamos, não tem ninguém do nosso lado, mas Jesus está nos olhando. Ei, irmãos, o negócio não é a multidão nos ver. O negócio é Jesus nos contemplar, Jesus nos ver. Aleluias. E aquela mulher, irmãos, agora ela vem e toca nas vestes de Jesus. E diz a palavra, irmãos, que ao momento que ela tocou nas vestes, o sangue parou. Agora calma lá. Jesus não sou eu e você, que talvez se alguém encostar aqui na minha blusa, eu não vou nem sentir. Não. Jesus é diferente. Diz a Bíblia que saiu virtude, saiu o poder de Cristo na hora que ela tocou. O nosso mestre, irmãos, até as vestes dele tem poder. Aleluias. Até as vestes do nosso mestre tem poder. Até a vestimenta do nosso mestre tem poder. Irmãos, a partir do momento que ela encostou, Jesus parou. Ei, alguém me tocou. Agora para e pensa. No texto que nós lemos, no versículo 24, fala que ele estava seguido de uma grande multidão e a multidão lhe apertava. Para apertar alguém, nós temos que encostar nele, não temos? Agora, como que Jesus fala agora que alguém tocou nele? Agora, preste atenção, irmãos. Uma coisa é eu estar perto do mestre. Outra coisa é eu tocar o mestre. Uma coisa, irmãos, é eu saber que Jesus está aqui. Outra coisa é eu querer Jesus aqui. Uma coisa é eu saber, irmãos, que eu vim ver Jesus. Outra coisa, irmãos, é eu desejar ver Jesus. Irmãos, muitos que estavam no meio da multidão, irmãos, não queriam Jesus, queriam os milagres que Jesus poderia lhes dar e pronto, acabou. Talvez eles não voltariam no outro dia. Mas aquela mulher foi diferente, ela foi buscar o dono da cura, o dono do milagre, o dono da salvação, o dono da transformação. Aquela mulher foi diferente. A fé daquela mulher, irmãos, quando ela toca, agora Jesus para e fala, peraí, alguém me tocou. Irmãos, já foi falado aqui várias vezes, eu imagino talvez Pedro, né, que devia estar muito perto. Pedro eu acho que devia ser igual um guarda-costas, né, irmão? Devia ficar ali, desse jeito assim com Jesus, para ninguém encostar, não é? Talvez Pedro de um lado, João do outro, Tiago aqui atrás, não é? Talvez, eu imagino, irmãos, porque eles protegiam o mestre. Eles sabiam que muitos queriam matar o mestre, e eles protegiam o mestre. Agora preste atenção, quando Jesus para e olha para eles e fala, alguém me tocou, imagina eles falando assim, mas peraí, é até difícil, deve ter sido eu. Talvez outro falou, não, eu acho que foi eu. Ele falou, não, esse toque foi diferente. Irmãos, quando nós tocamos diferente no mestre, ele sabe. Ele vê, irmãos, ele vê. O toque especial, irmãos, ele também nos dá algo especial. Irmãos, e quando Jesus agora fala, alguém me tocou, que ele olha aquela mulher, ela não resistiu, pastor, ela teve que se manifestar. Irmãos, ela teve que se manifestar.
Ela falou, foi eu, mestre, que te toquei. Sabe por quê, irmãos? Porque ela já estava sentindo diferença. Irmãos, quem toca em Jesus não é a mesma coisa. Quem toca em Jesus, ele muda a vida, muda o andar, muda o caminhar, ele muda o ser dele. Quem toca em Jesus, irmãos, não tem, aleluias, sangue, hemorragia nenhuma que é capaz de ser curada, estancada na hora, irmãos. E quando aquela mulher agora, ela olha para Jesus e fala, foi eu, ele fala assim, mulher, que fé é esta? Irmãos, Jesus, ele ficou maravilhado ali com o gesto daquela mulher. Sabia que ele ficou maravilhado? Aleluias. Aleluia. Versículo 33, irmãos, fala assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela não resistiu. Irmãos, quando aquela mulher, ela sente ali algo diferente nela, ela não resistiu. Ela falou, opa, sou eu, mestre, sou eu. Ei, irmãos, às vezes, irmão, Jesus está querendo que nós apareçamos também no meio da multidão. Às vezes Jesus está falando, sou eu, mestre, sou eu, quero um milagre. Eu que vim buscar o milagre, sou eu, mestre. Às vezes nós ainda continuamos lá debaixo da cadeira. E Jesus está querendo nos ver. Aleluias. Aquela mulher, preste atenção, ela não se manifestou para ser vista pela multidão. Ela se manifestou para ser vista por Jesus. E aqui é uma diferença. Uma coisa, irmãos, é nós nos manifestarmos para a multidão nos ver. Outra coisa é manifestar para Jesus nos ver. E agora, quando aquela mulher, ela fala toda a verdade, Jesus disse assim, filha, a tua fé te salvou. Aqui tem uma diferença. Até então, irmãos, aquela mulher, ela só tinha sido curada, mas não tinha recebido a salvação. Nem toda cura simboliza a salvação. Nem toda cura significa salvação. Nem toda cura, irmãos, olha bem, tem muitos que vão ser curados. Nem todos curados entrarão no reino de Deus. Sabia? Não só os que são curados, mas muitos que Deus usa para também curar. Que o Senhor nos usa. O Senhor nos usa. Jesus falou isto. Tá? Mas infelizmente no último dia nem todos entrarão. Irmãos, e quando agora Jesus olha e fala para aquela mulher assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Agora preste atenção, quando ela toca em Jesus, o sangue foi estancado, mas ela ainda não estava curada. Ela não estava curada. O sangue foi estancado, que era necessário, irmãos, que ela se manifestasse. E quando Jesus agora pergunta que ela se manifesta, ela fala, mestre, foi eu. Jesus agora olha para ela e fala, filha, a tua fé te salvou. Agora preste atenção, vá e ser curada. Sabe o que Jesus estava falando? Olha, a sua fé me agradou tanto, que além da cura eu vou te dar a salvação, que é o bem mais precioso que você vai levar para agora em diante. Você vai ter, além da cura, você vai ter a salvação. Vamos voltar um pouquinho para Jairo. Você imagina eu como pai, meu coração nessa hora, minha filha morrendo lá e Jesus parado para passar todo esse episódio? Irmão, se fosse eu já tinha falado, Jesus, pelo amor de Deus, deixa essa mulher aí resolver os problemas dela, eu vou olhar o meu. Irmãos, o que é interessante, eu não vejo Jairo em momento nenhum entrando no texto dessa mulher. Eu imagino que Jairo estava ali apreciando, ele estava ali adorando a Deus, ele estava ali entendendo que aquela mulher também precisava do milagre como ele precisava. Irmãos, e aqui, irmãos, está muitas das vezes o motivo que nós não recebemos. Já reparou que é mais fácil nós nos entristecermos com a bênção do outro do que nos alegrarmos? Por que isso? Por quê? Mas não pode. Não pode, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. E também vai ter hora de chorar com os que choram. Mas, irmãos, preste atenção. Jairo não entra aqui nesse texto. Eu imagino que Jairo, irmãos, ele saiu da cena. Mas espera aí, o mestre não estava indo para a casa de Jairo? Era bem certo, Jairo tinha todo o direito de falar, Jesus, vamos lá em casa, minha filha vai morrer, não há tempo. Mas Jairo, irmãos, ele não aparece. E você sabe por que Jairo recebeu o milagre? Porque ele entendeu que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Jairo entendeu, irmãos, que o querer de Deus não é o querer do homem.
Jairo entendeu que se Jesus fala que vai na sua casa, ele vai na sua casa. Se Jesus fala assim, eu vou passar lá, não se preocupe, ele vai passar lá. Jesus, ele vai chegar, irmãos, ele vai chegar. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu acho que a última vez quem pregou de Lázaro foi a irmã Giane. Acho que foi a irmã Giane que trouxe a palavra aqui de Lázaro. Irmãos, prestem atenção. Eles mandam alguns avisar a Jesus que Lázaro estava morrendo. Lázaro estava enfermo. Lázaro não estava morto. Até eles irem avisar Jesus. Só que quando eles avisam Jesus, irmãos, se Jesus talvez tivesse caminhado logo, Jesus teria pegado Jairo doente, mas não morto. Lázaro, me perdoa, muito obrigado. Teria pegado Lázaro doente, mas não morto. Só que Jesus não foi na hora dos homens, Jesus foi na hora dele. Porque Jesus, ele sabia que o milagre seria muito maior. E aqui a mesma coisa, irmãos, preste atenção. Foi necessário Jesus parar, foi necessário aquela mulher tocar na orla de Jesus. Ei, amados, alegra com o milagre do seu próximo, que o seu talvez é o próximo. Ei, irmãos, alegra quando o seu próximo receber algo da parte de Deus, que talvez você é o próximo. Entenda, glorifica a Deus junto com ele, porque talvez você é o próximo da fila. Ei, talvez Jesus está chegando na tua casa, talvez a tua casa vai ser a próxima, e você ainda não entendeu. Sabe por que a multidão que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra? Olha bem, da multidão que saiu, não é a multidão toda que morreu lá não, da multidão que saiu abaixo de 20 anos, irmãos, preste atenção. Irmãos, sabe quantos que entraram na terra prometida? Quantos? Só Caleb e Josué. Sabe por quê? Porque eles não entendiam, irmãos. O Senhor não falou que ia levar eles para a terra prometida? Se Deus falou, ele vai chegar, não vai? Se Deus mandou, irmãos, pode ir. Se Deus falou que vai passar na sua casa, não se preocupa, prepara o café, que Jesus vai chegar. Ei, prepare a cama, que ele vai passar lá. Ei, prepara a casa, varre a casa, limpa a casa, que ele vai chegar lá. Não se preocupa, que a hora vai chegar e ele vai entrar na sua casa. Aleluias. Jesus acaba de despedir agora a mulher. E agora eu imagino Jairo olhando, irmãos, e pensando assim, a minha filha vai morrer. Não vai dar tempo para o Senhor chegar. Não vai dar tempo para o Senhor chegar. Aleluia. Irmãos, antes de chegar em casa, Jairo teve uma notícia. Jairo, não incomoda mais esse homem. Não adianta mais esse homem ir lá, não adianta mais Jesus passar lá. Jairo, não incomoda mais o mestre, deixa o mestre, a multidão, talvez tem pessoas aí precisando de um milagre maior que o seu milagre já não tem mais como chegar, não tem mais como acontecer. Jairo, a menina morreu. Irmãos, eu imagino o coração de Jairo naquele momento. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o mesmo Jairo que tinha acabado de prostrar diante de Cristo, irmãos, a fé ainda estava ali, a chama ainda estava acesa, a chama não tinha se apagado. Jairo, irmãos, ele não veio no mestre porque ele tinha talvez assim um pensamento, talvez ele achava que o mestre poderia, não. Ele veio porque ele tinha certeza que o mestre tinha todo o poder. Ele tinha certeza que o mestre poderia fazer o milagre, poderia realizar o milagre dele. Ei, você que pede pelo seu filho, não desista, que o milagre vai chegar, na hora de Cristo vai chegar. Você vai cantar aqui ainda o hino da vitória e vai testemunhar, o milagre vai chegar. Talvez você é o próximo, agora calma lá. Não questione quando você vê o filho da próxima ser salvo, o filho da irmã ser salvo. Não questione, adore ao Senhor, o meu vai chegar, o meu milagre vai chegar. Jesus vai chegar lá em casa, Jesus vai chegar no meu lar. Jesus vai entrar na minha casa, Jesus vai ceiar comigo. Jesus vai morar na minha casa. Não questione. Jesus vai chegar na sua casa. Irmãos, só irmãos, que a palavra de Deus é a última, a palavra de Jesus é a última. Eles falaram que a menina estava, mas Jesus falou que ela estava. Como assim? Irmãos, Jairo era principal, Jairo era um dos príncipes ali, Jairo era um homem da sinagoga. Calma lá. Eu tenho certeza que Jairo já tinha levado médicos lá. Eu tenho certeza que tinha médicos, doutores na casa de Jairo, irmãos.
Irmãos, preste atenção, quando Jairo vai procurar o mestre, é porque ele viu que já tinha, os homens já tinham falado, essa menina, já vai morrer essa menina, não tem como não, Jairo. Acabou para nós, nós não sabemos mais o que fazer. Só, irmãos, que Jairo, irmãos, ele corre agora a Jesus, porque era a única solução que ele tinha. A cura não estava nos homens que estavam lá, nos doutores, mas a cura estava com o dono dela, que é Jesus Cristo. E agora, irmãos, enquanto eles chegam para Jairo e falam, a menina morreu, não preocupe mais de levar Jesus lá em casa, na sua casa, que a menina morreu. Jesus fala, não se preocupa, nós vamos lá, que essa menina, ela dorme. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus, ele chega agora, lá no versículo 31, e tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, irmãos, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dessem de comer. Preste atenção, irmãos, estou terminando. Jesus chegou na casa de Jairo, porque no decorrer da caminhada, Jairo não abriu a boca. Jairo entendeu que era necessário ele adorar a Deus e simplesmente adorar. Igreja de Cristo. Quando você vê alguém recebendo uma bênção do seu lado, glorifica a Deus por isto. Se alegra, regozija, dê graças a Deus por aquilo. Irmãos, é muito fácil darmos um culto de ação de graça quando a bênção chega na nossa casa. Mas é difícil darmos um culto de ação de graça quando a bênção é no vizinho. Ei, irmãos, a igreja, nós precisamos de regozijar com os irmãos. Esta comunhão, irmãos, é nos alegrarmos uns com os outros. E entendermos, irmãos, que eu posso ser o próximo da fila. Ei, você que entrou aqui esta noite, sabe por que você veio aqui esta noite? Porque hoje o milagre é seu. E hoje você é o próximo da fila. E Jesus quer entrar na sua casa. Agora preste atenção, para Jesus entrar na sua casa e fazer o que ele tem que se fazer, você tem que convidar o mestre. Sabe por que Jesus foi à casa de Jairo? Porque Jairo convidou. Jairo falou, Senhor, a minha filha está moribunda, vai lá em casa, vamos lá em casa comigo. Ei, apresenta a sua causa para Jesus hoje, convida ele aí à tua casa. Irmãos, a igreja intercede, irmãos, tem pessoas aqui necessitadas, irmãos, de salvação. Irmãos, preste atenção, talvez você veio aqui hoje atrás de uma transformação, de uma cura, de uma libertação. Jesus, ele quer sim te dar a cura, a libertação, a transformação, mas ele quer te dar o mais importante, que é a salvação. Vocês lembram da mulher, o que aconteceu? O que Jesus falou com ela? A tua fé te salvou. A cura veio depois, ser curada. Sabe por quê? Porque Jesus não estava tão preocupado com a cura daquela mulher, mas Jesus preocupava com a salvação dela. A salvação veio em primeiro lugar. Olha o texto que vocês vão ver. Lê o texto que vocês vão ver quando Jesus fala com ela, lá no versículo 34. Jesus fala assim, filha, a tua fé te salvou. Não é a tua fé te curou, mas aquela mulher não foi procurar salvação, ela foi procurar a cura. Mas Jesus não estava preocupado com a cura, Jesus estava preocupado com a alma. Irmãos, talvez nós nos preocupamos muito com a cura e Jesus está falando, a tua alma me interessa. A tua alma é mais preciosa para mim. Ei, a tua alma é que eu quero, você não está entendendo. Aleluia. Hoje eu entendo, irmãos, que por que Paulo orou, e Jesus falou, Paulo, a minha graça te basta. Paulo tinha uma espinha, tinha algo, irmãos, que estava ferindo a carne de Paulo. E Paulo, meu irmãos, ele entendeu quando Deus falou com ele, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, salvação chegou à tua casa, agora vai de você. Jesus, irmãos, ele quer entrar dentro da tua casa e curar, ele quer entrar dentro da tua casa e transformar, ele quer entrar dentro da tua casa e mudar mesmo o cativeiro, mudar a história da tua família, a história da tua vida, a história do teu marido, a história da sua mãe, a história do teu pai, mas ei, Jesus quer ouvir de você, Jesus vem na minha casa que eu preciso de um socorro. Aleluias, aleluias. Irmãos, eu te convido essa noite, você gostaria de aceitar Jesus aqui, mudar de vida e chamar Jesus para entrar na tua casa? Ei, para Jesus ir na tua casa é necessário prostrar diante dele. É necessário, irmãos, você não se preocupar com o que vão falar de você amanhã, mas se preocupar com hoje. Jesus quer entrar e fazer a diferença, fazer a mudança na sua casa.
Não se preocupa, irmãos, com o que eles vão pensar de você, falar de você, pensar e olhar para você talvez diferente. Mas se preocupa que Jesus, Ele vai na tua casa. E Jesus, Ele quer entrar na tua casa. Irmãos, alguém que está aqui, que não tem certeza da sua salvação, gostaria de dar um passo de fé. Irmãos, você não veio aqui para ouvir, para simplesmente adorar a Deus. Você veio aqui para levar o mais precioso para a tua casa, que é Jesus Cristo. Jesus, Ele quer entrar e transformar a sua vida. A tua cura chegou, o teu milagre chegou, irmãos, mas depende de você. Irmãos, se dependesse de mim, da igreja, do pastor, irmãos, nenhum dos pastores da terra, de Jesus, se dependesse somente de Jesus, ninguém se perderia. Preste atenção. Foi necessário aquela mulher ir até Jesus. O milagre dela dependia de Jesus, mas também dependeu dela ir e tocar na orla das vestes do mestre. Jesus te chama, quer tocar em Jesus esta noite? Você quer sentir algo diferente essa noite? Aleluias. Irmãos, aceita Jesus, escapa com a tua alma, ainda é tempo. Sabe por quê? Talvez você não está vendo, irmãos, uma luz no fim do túnel. Talvez tudo para você já está morrendo. Talvez a tua esperança está morrendo. Mas Jesus, Ele está querendo chegar, e Ele é a própria vida. E Ele vai chegar se você deixar Ele, convidar Ele a entrar na tua casa. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Rogo oração por mim e por minha família. Irmãos, eu não abro mão da tua vida. Jesus tem um plano maior para você do que você tem para ti mesmo. Irmãos, aquela mulher não foi buscar salvação, aquela mulher foi buscar a cura, mas Jesus tinha salvação para aquela mulher, e Jesus deu a salvação àquela mulher. Preste atenção, Jairo veio buscar de Jesus a cura para a filha, não foi? Mas Jesus tinha a ressurreição chegou na casa de Jairo. Enquanto Jairo buscava simplesmente a cura, aleluia, ele não sabia que aquela menina estava morta, mas a ressurreição estava caminhando para casa, aleluia. O Cristo, aleluia, este é o único capaz de ressuscitar dos mortos, se chama Jesus Cristo. Ele adentrou na casa de Jairo e trouxe aquela menina de volta. Irmãos, aceita Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo a oportunidade, aleluia. Ore por mim e por minha família, amém.